Good afternoon, everybody. So we're gonna start I'm gonna start introducing in English this debate, but it's going to be done in Portuguese. We have three Brazilian representatives from the state of Rio, presenting a little bit about from local action to global impact, water as a driver of climate resilience. And so now I'm gonna introduce the speakers, bring them to the floor, and we're switching into Portuguese. So to speak from the state of Rio de Janeiro, the Undersecretary of Water Resources and Sustainability, please, Ana Asti. To speak on behalf of the Water Committee for the basin of Rio Paraíba do Sul, the Paraíba do Sul River, Aparecida Vargas, Maria Aparecida Vargas. And from the Network of Environmental Information Institute, the president, José Guilherme Figueiredo Rocha. Então, começando em português, como eu ia dizendo, nossa apresentação vai ser sobre... só um instante. Da ação local ao impacto global, a água como fator de desafio e oportunidade para a resiliência. Começando com a apresentação, mas ainda sem slides. Você não quer, não tem nenhuma apresentação. A Ana Ash. Ana Ash, subsecretária de Recursos Hídricos e Sustentabilidade. Olá, pessoal. Bom dia. Todo mundo fala português aqui? Português? Português? Não, português? Português ali atrás? Vamos descobrir quem vai entender a gente, né? Mas olha, é uma alegria muito grande estar aqui nesse pavilhão que eu sou fã, eu acompanho o pavilhão da água desde a COP da Escócia, né? E é um pavilhão que realmente ele traz esse tema que é tão fundamental para a resiliência climática, né? Se a gente parar para pensar, a água... ela é a essência do desafio que a gente tem quando a gente fala de resiliência climática e adaptação, né? Seja ela em excesso ou seja ela em escassez. Ela é o grande desafio da adaptação climática, assim como a energia é o grande desafio da mitigação climática. Então, contar para vocês um pouquinho de o que a gente está vivendo no estado do Rio de Janeiro para poder enfrentar esse desafio e tornar esse desafio oportunidade, né? Que é o tema da água. O estado do Rio de Janeiro, ele tem 17 milhões de pessoas, mas 13 milhões vivem no entorno da Baía de Guanabara. Então, é uma população que vive numa área muito próxima e muito junta. E por isso a gente tem mais de 1.100 favelas. 25% da população vive em comunidades vulneráveis. E daí, quando começa, né, o tempo de chuvas, a gente sabe que é o período onde essa população mais vai sofrer ou alagamento, ou deslizamento, perdas de vidas, e a gente enfrenta isso no estado do Rio de Janeiro todo verão, que vai de dezembro a março. É o período. E o estado do Rio de Janeiro está vivendo um momento muito importante, que é o momento do saneamento básico. Por incrível que pareça, a gente vinha vivendo aí um processo de 30 anos de atraso no saneamento básico. E hoje a gente já tem um saneamento em curso, que a gente não tinha há 5 anos atrás. Em 2021, o governo do estado fez a concessão do saneamento. E a partir da concessão do saneamento, a gente começou a ver mudanças importantes na questão da poluição da água. O estado do Rio de Janeiro tem um pouco mais de 45% de saneamento básico na sua região metropolitana. E que é a região mais bem saneada, na verdade.
E a meta é alcançar até 2033 90% de saneamento. Isso vai mudar completamente a vida do carioca e a vida do fluminense. Eu digo isso porque existem 7 cidades no entorno da Baía de Guanabara. Dessas 7 cidades, 2 que estão mais próximas do mar estão viradas de frente para a Baía de Guanabara, que é Rio de Janeiro e Niterói, mas as outras cidades estão de costas. Por quê? Porque a Baía está extremamente poluída. São mais de 30 anos de carga de poluição intensa chegando na Baía. A Baía de Guanabara tem 54 rios que chegam nela, dos quais 17 rios são os que são mais fortes de poluição. São rios que vêm da Baixada, são rios que vêm das comunidades na própria cidade do Rio de Janeiro, são rios que vêm da região de São Gonçalo, que vêm extremamente poluídos. Então, a Baía de Guanabara hoje, ela vive um novo momento com a concessão do saneamento, né? A gente conseguiu, já em 4 anos que a concessão começou em 2021, a gente conseguiu já fechar a torneirinha e renovar todo o sistema e as estações de tratamento de esgoto, especialmente ali da região do entorno da Baía de Guanabara. Ainda não está 100%, tá? Ainda não está, mas está nesse caminho. E a gente voltou a ter praias balneáveis, que há 14 anos não eram balneáveis. Você pegar a praia de Botafogo, a praia do Flamengo, a praia da Glória, na ilha de Paquetá, voltaram a ter índice de balneabilidade. Gente, isso pra gente é um orgulho gigantesco. Não só para quem está no governo trabalhando nesse projeto, mas para toda a sociedade, para todo o carioca. Porque quando a gente tem qualidade nos recursos hídricos, a gente pode desenvolver uma coisa que a gente está chamando de economia azul. Alguém aqui já ouviu falar em economia azul? A economia azul, gente, é a economia que trata os recursos hídricos com sustentabilidade. Então, uma Baía de Guanabara despoluída, e olha, não é porque eu sou carioca e fluminense não, hein? Mas não tem Baía mais linda no mundo do que aquela, gente. Com aquele Cristo Redentor, com aquele pão de açúcar. Aquilo ali é um presente da natureza. E que a gente, por muito tempo, degradou, né? Mas essa Baía agora está retomando vida. A gente tem golfinhos que não entravam mais na Baía de Guanabara e que voltaram a entrar na Baía de Guanabara. A gente tem baleias jubarte voltando a nadar na Baía de Guanabara. A gente tem uma cidade de tartarugas entre a praia de Botafogo e a praia da Urca, que ninguém sabia que existia. As tartarugas, elas tinham tumores no casco. Elas agora estão perdendo esses tumores. Então, uma coisa que é linda da natureza é que ela reage muito rápido. A natureza, quando você para de prejudicar ela, como, por exemplo, jogar esgoto in natura todo santo dia na Bahia, ela rapidamente renova e ela rapidamente resgata a qualidade dela. A Baía de Guanabara tem a capacidade de renovar a sua água, metade da sua água, 50% da sua água, a cada 17 dias. Então, quando você de fato começa a fazer o trabalho do saneamento básico, que é fechar a torneirinha do esgoto na casa de cada um, encaminhar para uma estação de tratamento de esgoto, você começa muito rapidamente a ver a qualidade da água sendo renovada, porque a própria Bahia tem essa capacidade de renovação. Então, gente, se a gente não prejudicar a natureza, a gente já vai estar fazendo muita coisa, porque ela tem essa capacidade de se renovar. São bilhões de anos, né, de construção desse planeta. Então, o Rio de Janeiro está vivendo hoje esse momento muito especial, né, de retomar a sua qualidade ambiental, de retomar a sua força que está conectada diretamente com as águas. E a gente está começando a ver uma nova economia da praia surgindo. As pessoas estão voltando para as praias. Isso gera trabalho, isso gera renda para os comerciantes. Transporte aquaviário. Eu vou contar uma história para vocês. Eu fiz uma visita à Baía de Guanabara com uma importante autoridade do estado. E quando eu fiz essa visita, quando eu entrei na Baía, a gente estava num barco e um saco plástico prendeu na hélice desse barco. E a gente ficou com essa grande autoridade no meio da Baía de Guanabara, 1 hora parada, porque tinha um plástico flutuante que prendeu na hélice. Como é que a gente faz turismo num ambiente extremamente poluído como esse, né? Então, a economia azul
para ela florescer, precisa que todos aqueles atores que convivem naquele território, estou dando o exemplo da Baía de Guanabara, mas pode ser qualquer outro, né? Todos aqueles empreendedores, organizações da sociedade civil, academia, governo local, governo estadual, todos estejam juntos para poder desenvolver uma política pública e ações concretas no território, né? Então, esse exemplo que eu dei, por exemplo, dos resíduos sólidos, né? E aí, no caso, o plástico flutuante, que ainda é muito comum, ele traz um problema de percepção, porque a água da praia pode estar balneável. A gente faz lá o teste no Instituto de Meio Ambiente do Estado, a água está balneável. Mas se você ainda tem o lixo flutuante, a percepção da população e do turista é de que a água está poluída, que a água está suja. Então, a questão do resíduo sólido, se a gente pensar no saneamento integrado, que a gente está falando de água, esgoto, drenagem e resíduo sólido faz parte da política de saneamento integrado, esse tema ainda é um tema que nos carece muito no estado do Rio de Janeiro. Porque, por mais que a gente tenha 17 ecobarreiras que seguram muito do resíduo que vem através dos rios, a gente ainda tem um problema não resolvido, que é o problema do resíduo sólido. E que é um problema de governança, porque precisa conectar quem faz a gestão do resíduo, que são os municípios. Então, a gente tem aí um problema de governança ainda não resolvido. Mas a verdade é que a gente está dando passos muito importantes para construir essa economia azul. E por que eu estou falando isso, né? Se a meta é ter uma Bahia despoluída com 90% de saneamento básico até 2033. Já falta muito ainda. Gente, se a gente não começar a trabalhar a economia azul agora, não vai ser quando a gente chegar lá na frente, então agora está despoluído 100%, vamos começar a trabalhar a economia azul. Não, a gente tem que trabalhar a economia azul desde agora. A gente precisa de empreendimentos que atuem de forma sustentável no nosso ecossistema. Seja ele no transporte aquaviário, não poluindo, né, com combustível renovável, utilizando energia solar, ou enfim, né, a questão do turismo sustentável, turismo de base comunitária, a gente trazer a bioeconomia, né? Hoje a gente pode desenvolver bioeconomia na própria Baía de Guanabara, na região costeira, biofertilizantes a partir de macroalgas, tanta coisa que pode ser feita a partir da economia azul, toda a parte da pesca, uma pesca sustentável, que não é aquela pesca de arrasto, mas uma pesca que respeita o tempo da natureza e respeita o produtor, o pescador artesanal. São áreas da economia azul que tem tudo para a gente desenvolver. O esporte, por exemplo, né? A gente tem uma Bahia que é a mais incrível do mundo e a gente tem dificuldade de desenvolver o esporte por causa do problema da poluição. Então você tem, por exemplo, o pessoal do caiaque, o pessoal dos velejadores, que estão aos poucos voltando para a Baía de Guanabara. Então é um exemplo que eu quero dar, mas para a gente poder fazer todo esse programa da economia azul, a gente contratou a OCDE. A OCDE é um organismo que avalia desenvolvimento econômico internacional e a gente pediu para eles fazerem uma avaliação do potencial da economia azul na região metropolitana do Rio de Janeiro. A gente criou um programa chamado Metrópole Azul. Alguém aqui já ouviu falar em Blue City, Cidades Azuis? Cidades Azuis é um programa que a OCDE lançou e que se desenvolveu muito no mundo inteiro, que são cidades que prosperam de forma sustentável a partir dos seus recursos hídricos, né? E a gente, então, fez esse estudo, um estudo aprofundado sobre o potencial da economia azul na região metropolitana do Rio de Janeiro, e a gente conseguiu chegar numa conta final muito interessante. Se a gente realmente alcançar 90% do saneamento básico, que é universalizar o saneamento básico no estado do Rio de Janeiro, especialmente na região metropolitana, a gente vai ter um ganho financeiro de 24 bilhões nos próximos 20 anos. Esse ganho financeiro é de toda a população. Esse ganho financeiro é das pessoas que são os empreendedores dessa nova economia azul, que é esses negócios azuis, como a gente chama, que vão prosperar e vão gerar renda, vão gerar receita, vão gerar novos empregos, vão gerar novos empreendedores. E esse processo todo tem o potencial de gerar em negócios 24 bilhões de reais. Então, a gente aprende nessa nova era que a gente está iniciando, que a gente está vivendo, que mais vale preservar, que a gente vai trazer
ganho e desenvolvimento econômico sustentável do que fazer como a gente vinha fazendo nas últimas décadas, que era poluindo sem o cuidado ambiental. Então a gente hoje vive essa realidade, as nossas praias estão balneáveis e hoje a gente já tem um plano estruturado para poder desenvolver a economia azul no estado do Rio de Janeiro. O nosso estado, gente, tem 80% da população vivendo na região costeira. Não sei quem viu o estudo do PNUD, mas 5% da nossa região costeira vai ser perdida até 2100 por causa da elevação dos mares, do nível do mar. Então, essa elevação do nível do mar, ela vai gerar uma perda de 5% da região costeira. Isso é muito sério, porque para quem tem 80% da população vivendo na região costeira, isso vai mudar radicalmente a nossa geografia e radicalmente a relação das cidades e das pessoas que estão nessa região costeira. A gente tem as principais cidades do estado hoje vivendo na região costeira, seja Rio de Janeiro, Niterói, Cabo Frio, Maricá e aí por diante, né? Toda a Costa Verde. São regiões que vão sofrer até 2100 com a elevação do nível do mar, né? E como é que a gente, enquanto o governo do estado, está se preparando para tornar essa situação que a gente está prevendo para o futuro mais sustentável e reduzir o risco para a população, né? Então, a gente agora, chegou a Aline, nossa coordenadora do comitê da AGEVAP, da Agência de Organismos de Bacia do Estado do Rio de Janeiro. Obrigada, Aline, pela presença. Bom, e aí, então, agora a gente está iniciando um plano importante. Estamos contratando a COP da UFRJ, já está contratada, na verdade, para produzir o Plano Estadual de Segurança Hídrica. Esse plano é muito importante porque é um plano que vai olhar para os próximos 20 anos. Então, ele vai de 2026 a 2046. É um plano que vai olhar os próximos 20 anos e é um plano muito importante. Por quê? Porque ele vai levar em consideração as mudanças climáticas. A gente tem um estado muito diverso, tem uma região do estado onde a gente tem uma área com muito potencial hídrico, que é a nossa área oeste da Baía de Guanabara, onde chega, né, as águas do Paraíba do Sul, do Rio Paraíba do Sul, que descem até o Guandu e fornecem água para 10 milhões de pessoas da região oeste da Baía de Guanabara. Mas a gente tem a região leste da Baía de Guanabara, que sofre com escassez hídrica todo ano. Todo ano, no período de setembro, outubro, sofre com escassez hídrica, no mesmo estado, numa diferença de quilômetros entre uma área e outra. Então, tanto a escassez hídrica, né, no segundo semestre, quanto no período do verão, o excesso de água e as chuvas torrenciais são um risco muito grande. E a gente, muitas vezes, né, na região leste e norte-noroeste do estado, onde a gente tem muito alagamento, a gente também tem muita dificuldade de reservação de água, o que a gente não tem na porção oeste. Então, o Plano Estadual de Segurança Hídrica, ele vai ser um plano que vai trazer uma qualidade na gestão pública para os próximos 20 anos muito importante. Porque a partir daí, a gente vai poder entender, com a mudança climática, qual é o potencial de escassez hídrico em 20 anos e qual é o potencial de intensidade dos eventos extremos em 20 anos. E como... Já acabou meu tempo, né? E como o estado do Rio de Janeiro vai estar preparado para poder lidar com esse processo. E aí, gente, eu quero trazer um pouquinho, para terminar minha fala, a importância dos comitês de bacia, né? E a Aparecida vai estar falando aqui, representando o CEIVAP, que é o comitê que eu presido. Os comitês de bacia, eles trabalham na perspectiva exatamente da melhor função do recurso hídrico, porque ele enxerga a bacia hidrográfica como um todo. E no estado do Rio de Janeiro, os comitês de bacia têm um papel fundamental e estratégico, e que faz parte da construção do nosso Plano Estadual de Segurança Hídrica. Né? Os comitês são parlamentos, verdadeiros parlamentos das águas, né? Onde a gente tem a sociedade civil, onde a gente tem os governos locais, o governo estadual
onde a gente tem as organizações do terceiro setor, os usuários de água. E nesse parlamento tomam-se decisões importantes de investimento concreto em cada uma das regiões, das 9 regiões hidrográficas do estado do Rio de Janeiro. A Aparecida vai falar um pouquinho do Paraíba do Sul, né, que é uma bacia hidrográfica federal, porque congrega 3 estados, né, Aparecida? Mas o estado do Rio de Janeiro, por si só, tem 9 bacias hidrográficas. E essa ação das bacias hidrográficas, ela é estratégica para tudo que o estado do Rio de Janeiro for fazer. Seja na área de resíduos sólidos, seja na área de recursos hídricos e segurança hídrica, seja até na área de educação ambiental. Porque a água é algo que faz parte da nossa natureza. A gente vive e convive com a água todo dia, a gente precisa dela para viver. Então, desde as ações mais importantes de educação ambiental, de contato com a população que vive no local, até as ações mais importantes de obras para poder fornecer água, né, de saneamento urbano, de saneamento rural, para fazer a água chegar na casa das pessoas, todas elas implicam numa ação coordenada das bacias hidrográficas. E eu acho que isso no estado do Rio de Janeiro se tornou uma prioridade nessa gestão. Então, já passei muito da minha fala, eu queria falar muito mais coisa para vocês, contar muito mais coisas. A gente tem muito trabalho na área de inovação também para recursos hídricos, mas eu vou parar por aqui e deixar aqui também o tempo de fala dos meus colegas. Mas eu estou muito feliz de compartilhar aqui no Pavilhão da Água toda essa experiência que o estado do Rio de Janeiro vem desenvolvendo e com outros projetos incríveis que a gente vai ouvir aqui agora. Obrigada, André, e deixar um abraço forte do nosso secretário Bernardo Rossi, do nosso governador Cláudio Castro, que estão também fazendo e liderando esse processo da água no estado do Rio de Janeiro. Obrigado, Ana. Vamos seguir agora com a apresentação da Maria Aparecida Vargas. Agora temos uma apresentação com slides agora do Comitê de Bacia do Paraíba do Sul. Bom dia a todos. Estão me ouvindo? Está dando para ouvir bem? Para mim não está dando retorno. Bom dia a vocês. A gente acabou de ouvir a Ana, também presidente, né, do CEIVAP, que é o comitê que eu vou estar falando com vocês. E acho que a grande importância que a gente vai mostrar agora vai fechar muito com tudo que a Ana falou, que ela colocou as ações macro, como que é o olhar político, o olhar de quem é o negociador. E eu estou aqui para mostrar o olhar do que o local faz e de como que a gente consegue ir transformando dentro das ideias que o órgão gestor idealiza, coloca e as políticas de governo que são criadas. Tá? Pode passar, André, fazendo um favor. Eu acho que também é importante quando a Ana falou que nós somos, a gente vive e depende da água, a gente não só vive como a gente é a maior parte água. Então a gente precisa totalmente mesmo dela, não só para viver, mas como para sobreviver. Tá passando? Isso. Essa é a bacia do Paraíba do Sul e a gente apresenta aqui a divisão da bacia com os comitês estaduais dentro da bacia. E a gente pode ver, a Ana falou sobre os 9 comitês que o Rio de Janeiro tem. Desses 9 comitês, 4 comitês estão dentro da bacia do Paraíba do Sul. Além desses 4 comitês dentro da bacia do Paraíba do Sul, que faltou a gente puxar aqui para o cantinho, a gente tem a questão do Guandu, que a Ana falou sobre a importância do abastecimento. Então, além dos 4 comitês, nós ainda temos mais uma bacia dentro do Rio de Janeiro, que é totalmente dependente da água do Paraíba do Sul, não só para abastecimento, mas como para outros usos industriais, para geração de energia, e que acaba trabalhando de uma forma muito sincronizada com o governo do estado do Rio, para que a gente traga todas essas ações e políticas propostas pelo governo do estado. Além disso, como eu já coloquei a questão do abastecimento da região metropolitana, inclusive, Ana, acho que a gente está precisando, talvez agora no plano, o plano estadual de recursos hídricos, que é parte do plano de segurança hídrica, nós estamos precisando de atualizar alguns números. Você falou hoje que ele abastece 10 milhões de pessoas. No plano, em 2012, ele abastecia 12 milhões de pessoas. Então, eu acredito que a gente já deve estar em 15.
sabe? Porque aí a gente acaba ficando com os números que estão no papel e a gente fica... Mas eu acredito que a gente vai ter surpresas aí, que a gente já deve estar... Ano que vem a gente já vai fazer a revisão do plano da bacia do Paraíba do Sul, com mais a questão do plano estadual. Eu acho que a gente consegue chegar a esse número, mas eu acredito que a gente chega a 15 milhões de pessoas na região metropolitana. Pode passar, tá? E aí as ações de resiliência, a gente encontra, né, os desafios e oportunidades para resiliência na bacia do Paraíba do Sul em 3 tipos de ações macro, que são as ações ambientais, que são as ações de infraestrutura verde, ações de gestão hídrica e ações institucionais, sociais e governança. Essas de governança é muito mais da linha do que eu coloquei, que vem muito da política pública de governo. A gente depende não só do governo estadual, mas dos governos municipais também. A gente depende muito do querer e da vontade do fazer das instâncias públicas para que a gente possa atuar conjuntamente enquanto comitê de bacia. Tá? E essas ações, elas são definidas dentro de um manual operativo, que nós chamamos, que são ações que são retiradas do plano da bacia. Nós temos um plano que foi aprovado em 2021, certo, Aline? Mas o ano que vem nós já começamos a renovação desse plano, porque esse plano vinha sendo construído desde 2014. Então nós já temos muitos dados que estão defasados desse plano. O primeiro eu apontei a questão da população que ele atende, ele abastece. Pode passar. Isso. E aqui a gente fala um pouco sobre um grande programa que a gente tem hoje na bacia do Paraíba do Sul, que é o programa Mananciais, que ele tem justamente esse olhar que é vamos modificar o local, aquela parte menor que a gente tem na bacia, para através dessa modificação a gente ir conseguindo modificações em âmbitos globais, que é o do local para o global, que é nada mais do que o programa Mananciais faz. Ele faz nesse programa, o CEIVAP exerce fielmente o papel a que ele veio e ao nome que foi integrado a ele, que não era antes inicialmente. O CEIVAP passou a ser Comitê de Integração do Paraíba do Sul. Quer dizer, ele tem a função de integrar todos esses comitês estaduais que estão dentro da bacia, que são os 4 do Rio de Janeiro, 2 de Minas Gerais, 1 de São Paulo, mais o Guandu, tá? Que acaba tendo uma ação muito próxima e muito necessária e importante também na bacia. E com essa conformação que a gente tem, dessa integração entre o Comitê de Calha de Rio do Domínio da União com esses comitês estaduais, nós trazemos os comitês estaduais para eles serem o foco e o centro de discussão onde nós vamos escolher quais são essas microbacias. São esses comitês que estão muito mais numa esfera menor e numa esfera mais local, eles são os responsáveis para escolher essas microbacias com que o CEIVAP vai atuar para tentar fazer essa ação macro num local pequeno, para que a gente aos poucos vá fazendo essa mudança até chegar no global, tá? Eu acho que aqui eu não coloquei porque ia entrar muito no detalhe o número de reuniões que foram necessários para a gente poder chegar na escolha dessa microbacia. Nós escolhemos inicialmente 7 microbacias, uma em cada um desses comitês estaduais. Está encerrando agora, em dezembro, essa primeira etapa. E em janeiro a gente começa novamente a discussão no âmbito desses comitês estaduais para a gente escolher outras novas 7 subbacias. E nessas ações a gente vai além do trabalho de reflorestamento. É muito mais de ouvir a comunidade local, saber qual o anseio que essa comunidade tem, o que eles estão precisando, de que forma o comitê pode ajudar. E aí a gente acaba atuando em melhoria de estradas vicinais, em estações de tratamento de esgoto, ou fosse-filtro, ou evapotranspiração, o que couber naquela região e naquela comunidade. A questão de barraginhas, a melhoria de qualidade do solo para que esse agricultor, no caso, consiga estar melhorando, processos agroflorestais. Então é um leque de ações onde a gente enxerga aquele local e qual o potencial que ele tem e investimos no potencial e no anseio que aquela comunidade tem.
Então a gente deixa a comunidade se sentindo partícipe dessa decisão e com isso ela ganha também maior responsabilidade em estar dando continuidade a tudo que a gente coloca ali. Porque a gente não consegue ficar gerindo isso o tempo ininterruptamente. A gente vai e implanta um projeto e a gente depende que essa comunidade abrace esse projeto e dê continuidade a ele. E nada melhor do que ela abraçar esse projeto quando ela se sente tomadora de decisão junto com todas essas ações. Pode passar. E aí é a fase, né? Nós temos a bacia hidrográfica como um todo. Aí agora no segundo ciclo a gente entra nesse mesmo processo, tá? Que é o de mobilização, a gente mobiliza as comunidades, faz reunião com as comunidades, vê o que a comunidade está precisando. E aí a equipe técnica da AGEVAP vai, com base em todo o resultado dessas reuniões, sentar, montar uma proposta, ver o que de fato precisa ter de atuação naquela bacia em específico para poder estar trazendo essa ação de uma forma muito mais ampliada. E aí faz a seleção da microbacia, a AGEVAP organiza esse projeto, volta para a comunidade avalia, vê se é isso mesmo que eles querem, e aí sim, então a gente entra na execução de todo esse projeto e de um projeto que acaba sendo um projeto da comunidade, não só do comitê. O comitê apenas ajuda a comunidade a alavancar todo esse anseio que ela tem. Pode passar. Essa é uma outra ação que é importante também quando a gente fala de resiliência e de ações para que a gente consiga estar trazendo mitigação e adaptação. Nós temos um problema lá no Baixo Paraíba do Sul, que são comportas que regularizam a vazão lá do Paraíba do Sul para algumas regiões lá, que já estavam inoperantes, elas são de responsabilidade do governo federal. A Ana está fazendo um esforço incrível, a gente sabe, para poder conseguir fazer com que o governo do estado assuma a operação dessas comportas, mas a gente conseguiu agora, através de um esforço também conjunto com a AGEVAP, de um esforço muito grande do governo do estado do Rio, um recurso de 70 milhões de reais, tá, para que a gente consiga fazer toda a recuperação dessas comportas e o reinício de operação de todas essas comportas. E uma coisa que eu acho importante a gente mostrar, que eu acho que não, eu falei 70, mas são 75 milhões, que a gente não pode deixar de ver a importância de uma ação como essa para a gente no comitê. Para vocês terem uma ideia, a arrecadação do CEIVAP na bacia do Paraíba do Sul é em torno de 30 milhões ano. Numa ação que a gente fez de busca de recursos externos, de uma negociação com o Ministério, nós chegamos a 75 milhões numa única ação vindo para a bacia, significa mais de 2 anos de arrecadação do comitê. E esses 30 milhões anuais é tudo que a gente hoje tem para poder estar distribuindo em todos esses projetos que a gente coloca ao longo da bacia. E numa única ação de negociação e de busca de recurso externo, nós conseguimos 2 anos e pouco de arrecadação. E estamos em busca de um maior, que vai dar uns 10 anos de arrecadação, e eu tenho plena convicção de que vai sair. Eu vou falar um pouquinho depois sobre ela mais à frente. Pode falar, pode passar. Aliado a tudo isso, a gente tem a questão da operação hidráulica da bacia do Paraíba do Sul. O Paraíba do Sul ele tem regras operativas que vinham definidas desde 2001, quando nós tivemos a primeira crise hídrica, que não foi uma crise de água, mas foi uma crise de energia, a primeira crise hídrica que a gente teve. Os apagões, quem é da época vai lembrar dos grandes apagões que nós tivemos em 2001, mas que a gente dependia da operação desses reservatórios que estavam dentro da bacia para poder estar atuando. Depois nós tivemos a grande crise que afetou toda a região sudeste, em especial o Paraíba do Sul, em 2014 e 2015. O operador nacional do sistema, um ano antes, num seminário do setor hidrelétrico que a gente organiza, eu represento o setor hidrelétrico no comitê, ele já tinha apontado o risco da gente ter escassez hídrica ao final de 2014, justamente porque a gente estava num período de seca, decréscimo, e não estávamos cuidando de segurar água nesses reservatórios.
São Paulo, nessa ocasião, ficou literalmente sem água. Tinha revezamento por bairros. E o Rio de Janeiro não ficou, porque ele tinha essa garantia dessa transposição. E o que a gente percebeu na época dessa crise, que o grande problema que a gente tinha não era tão somente quantidade de água. Para a gente conseguir garantir o abastecimento dos municípios que captavam a água do Paraíba do Sul, a gente verificou que não era falta d'água. Os municípios que captavam água com bombas fixas. E aí, a hora que o rio descia a vazão dele, a bomba ficava no ar e não conseguia puxar. O comitê se reuniu, juntou, fizemos todas as contas e nós conseguimos colocar bombas flutuantes em todos esses municípios com recurso da cobrança. E foi assim que a gente conseguiu garantir que para a bacia do Paraíba do Sul não houvesse falta d'água para abastecimento humano e nem para dessedentação de animais. Foi, para nossa sorte, a gente tinha água, a gente não tinha como captar, mas a água estava ali, nós conseguimos achar o caminho, mas os reservatórios foram baixando, por mais que a gente estivesse usando, os reservatórios foram baixando. E aí nós tivemos aliado a isso a falta de água em São Paulo, e foi quando surgiu a segunda transposição da bacia do Paraíba do Sul, que hoje o Paraíba do Sul ele é responsável por abastecer uma região metropolitana no estado do Rio de Janeiro que está fora da bacia e contribuir com o abastecimento de outra região metropolitana que também está fora da bacia, que é levar água para o Cantareira, na parte paulista, para ajudar o abastecimento da região metropolitana. Então, ele acaba tendo uma importância muito grande. E aí, se foi de 2014 a 2015, eu preciso passar a guardar esse número, que eu sempre conto e esqueço. Mas foi mais ou menos, nós tivemos 12 resoluções em um ano e pouco de regras operativas do Paraíba do Sul. Esse grupo de trabalho de operações hidráulicas, ele se reunia semanalmente. O ONS apresentava qual era a situação dos reservatórios naquela semana, como é que estava, o que a gente podia fazer, e a gente definia regras, e o comitê definia o que seria melhor. Mandávamos para a ANA e a ANA publicava essa resolução quase que semanalmente, acatando integralmente o que o comitê tomava a decisão. Foi através desse trabalho do GTOH que a ANA acabou criando e desenvolvendo, e com muita tecnologia e muita eficácia, as salas de crise que ela tem hoje, para todas as bacias que têm problema. A primeira foi em função do GTOH na bacia do Paraíba do Sul. E aí a ANA criou ela como órgão responsável pela regularização dessas bacias. Ela criou essas salas de crise e a primeira foi a do Paraíba do Sul. Como o Paraíba do Sul foi o primeiro a instituir a cobrança, como o Paraíba do Sul, a gente sempre é o que chega, a gente fala que é o que chega na frente, mas por chegar na frente paga o ônus também do ensaio e erro. Muitas das coisas a gente erra primeiro para o que vem depois não errar. A gente erra, acerta o passo e o que chega depois já chega pegando os nossos acertos. Pode passar? Estou terminando. Vou fazer que nem a Ana, vou puxar mais um pouquinho. E aí, quando eu falei sobre mais recursos, quando a gente fala de regularização, essa regularização nos permite não ter falta d'água ou distribuir de uma maneira linear água para todo o polo industrial, para a agricultura, para a irrigação, para a geração de energia. Para discutir esse assunto, eu precisaria de uma mesa somente sobre esse assunto, quando fosse para falar sobre o impacto na geração de energia nessas decisões que são tomadas, mas ela só vem só na parte quase que alta e parte da média. O Paraíba do Sul é regularizado. Quando chega em Santa Cecília, que é onde tem a transferência, que é essa grande transposição para o Guandu, a jusante não tem mais regularização. Então, toda a água que chega, ela vai embora e a gente não consegue estar atuando de uma forma mais coesa e otimizando essa água que a gente acaba se perdendo. Bom ver você aqui, não te vi lá na sua casa ontem, né? Que bom estar aqui. E aí nós estamos agora, a ANA em 2012 também fez um estudo para a bacia do Paraíba do Sul, com foco principalmente nessas bacias afluentes mineiras, para que a gente pudesse ver de que forma a gente conseguiria minimizar as cheias nessas regiões que são cheias muito expressivas
e também regularizar de alguma forma o Baixo Paraíba do Sul, que acaba sofrendo impacto por conta da transposição que vai para o Guandu. E nesse estudo, eles apresentaram muitas ações de mitigação, de correção de leito de rio, recuperação de estradas, mas dentre eles 4 barramentos, 2 na Bacia do Pomba, 2 na Bacia do Muriaé, que eles vão ser feitos em Minas Gerais, mas que vai beneficiar muito, com maior eficácia o estado do Rio de Janeiro. A gente vai ter uma ação estrutural num estado para poder beneficiar o outro estado. E aí eu acho que isso nada mais é do que o nosso papel de Ceivap, que é fazer justamente essa integração, e a gente vê que numa bacia hidrográfica, esses limites geográficos, não adianta que a gente não consegue, nós extrapolamos esses limites geográficos. Para a gente olhar a bacia, a gente tem que estar extrapolando esses limites. E a gente foi aberto o edital para poder fazer o projeto básico / executivo, mas associado a isso, nós também pedimos recurso ao... Você está me tirando a concentração com esse seu olhar para eu parar de falar. A gente também pediu recurso da Eletrobras. Eu esquecendo justamente do setor que eu represento, que foi com a lei da privatização da Eletrobras. Nós também estamos pedindo recurso, na ordem de 800 milhões de reais por aí. E aí a gente está subindo, elevando em bastante o que a gente tem hoje de capacidade de arrecadação na bacia. E eu tenho muita certeza e convicção que a gente vai conseguir, porque os nossos argumentos são muito fortes. Pode passar? Terminei. E aí, de alguma forma, o que eu consegui apresentar para vocês é justamente mostrar o local, e essa ação local chega em tudo que a Ana mostrou, que eles estão trabalhando no âmbito do estado do Rio de Janeiro, e que se a gente não tiver essa ação local, a gente não consegue ter esse resultado, que é o do macro, e que a gente depende desse olhar do gestor para poder estar nos apontando que políticas são essas e quais são mais importantes. Obrigada, gente. Obrigado, Aparecida. Pode deixar não. A gente trabalhou agora com essas 2 apresentações. A próxima vai ser do José Guilherme, presidente do Instituto RIA, a Rede de Informações Ambientais. Temos uma apresentação. Bem, alô. Boa tarde. Em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade de estar aqui fazendo essa apresentação. Eu vendo aí a apresentação da Ana e da Aparecida, me motiva mais ainda demonstrar para vocês o projeto. Nelson Rocha que é o idealizador desse projeto. Ele, infelizmente, não pôde estar presente com a gente. Eu sou o coordenador da equipe técnica, direção geral desse projeto, na parte técnica. E vai ser um prazer falar de vocês de uma proposição, de uma política pública que está envolvido a transição do Rio de uma economia baseada em óleo e gás para uma economia baseada na bioeconomia. Então a gente fez um planejamento estratégico com modelagem computacional de corredores ecológicos, de corredores da bioeconomia por todo o estado do Rio de Janeiro. Então, a próxima. Aqui é só para vocês terem uma ideia dos desafios que não só do Rio de Janeiro, mas de todo o ecossistema, de todo o bioma da Mata Atlântica no Brasil, que são os fragmentos ecossistemas, crescimento desordenado, perda de biodiversidade, polarização social, desinformação, restrição hídrica. Então você tem uma série de fatores que fazem com que seja necessário uma proposição de uma política mais ordenada para o Estado como um todo. Então, a gente pensou numa série de ações que busca um Regenera Rio, focado na bioeconomia, em corredores que garantam fluxo higiênico, que criem salvaguardas, que criem resiliência hídrica e que tornem corredores de vidas em conexão. Então essa é uma proposta que vem ao encontro de uma série de políticas públicas do Rio de Janeiro. Então é muito interessante, Ana, saber que o Rio tem um arcabouço enorme de políticas públicas, muito interessante, né? O Rio de Janeiro tem um Pacto pelas Águas, que é um estudo muito bem feito, que mapeou todos os pontos de captação de água para abastecimento público do Rio de Janeiro e determinou o estresse hídrico desses pontos de abastecimento. Então você tem um portfólio de programas, projetos e ações dos comitês de bacias, como a Maria Aparecida falou aqui, o Programa Estadual de Pagamento de Serviços Ambientais, Conexão Mata Atlântica, Floresta do Amanhã,
programa RPPN, e agora com as cotas de reserva ambiental, iniciando, ICMS ecológico, potencial de absorção de CO2 do rio, que foi muito bem mapeado com inventário florestal, banco de áreas para compensação ambiental. Então, o Rio de Janeiro hoje é exemplo de políticas públicas que permite fazer, então, uma proposição de uma nova economia para o Rio, não baseada em óleo e gás, que acreditamos que no prazo aí de uns 20, 30 anos, essa economia vai transitar para uma nova economia. Bem, então nós temos uma matriz, aqui pode parecer um pouco complicado, mas é uma matriz computacional, onde a gente tem todo um mapa de construção de variáveis, todo o geoprocessamento com a largura de corredores de 200 metros, usamos um modelo de algoritmo de menor custo, e ali você também tem a seleção de áreas a serem conectadas. Isso tudo resulta, então, num plano macro de corredores para o Rio de Janeiro, integrando todos os fragmentos florestais do Rio de Janeiro e permitindo, assim, o fluxo gênico e a geração de uma nova bioeconomia. Pode passar? Ok? Esse mapa é muito interessante, Ana, talvez você tenha esse dado mentalmente. Se eu sobrepor todas as áreas legalmente protegidas no Rio de Janeiro, unidade de conservação, APPs, reservas legais, nós estamos falando em 49% do território do Rio de Janeiro é protegido por lei. Então, não é uma questão de criar novas legislações, já está protegido por lei. É implementar ações que garantam que essas áreas sejam efetivamente restauradas e se tornem canalizadores de uma nova economia, de uma bioeconomia para o Rio de Janeiro. Então nós estamos falando de mais de 1.290.000 hectares de unidade de conservação, mais de 555.000 hectares de reservas legais. Isso é muito interessante, nós estamos falando de 50.000 reservas legais, APPs, 947.000 hectares. Pode passar? Então aqui agora, uma coisa é o que está preservado em termos de lei, legislação que preserva. Mas na hora que eu faço o mapa de uso do solo, 47% das áreas que estão preservadas legalmente, só 47% tem mata. 53% já foi de alguma maneira desmatada para usos múltiplos, seja para pecuária, seja para usos múltiplos de agricultura familiar. Então você tem 47% dessa área. Mas se você olhar o estado do Rio como um todo, só tem 30% de florestas no estado do Rio. Então você tem 47% do estado do Rio já protegido por lei, mas em termos práticos, você tem 30% do estado realmente com floresta. E dentro das áreas de reservas, dentro das áreas protegidas legalmente, você tem 47% de floresta. Então nós temos um potencial aí de restauração de 53% do território dentro das áreas protegidas por lei. Pode passar? Então, você tem a criação dos corredores. Como é que é a modelagem de um corredor? A gente lança num software, num modelo matemático, quais são as barreiras que a gente quer. Então, se tiver uma cidade, o computador vai desviar, o modelo vai desviar daquela cidade. Então, a gente cria uma matriz de prioridades. Eu vou dizer o seguinte, olha, quero que o corredor passe dentro dos pontos críticos de abastecimento hídrico. O corredor vai passar dentro daquela bacia, porque a gente entende que esses corredores vão ser catalisadores de uma nova cultura para a bioeconomia no estado do Rio de Janeiro e automaticamente para a preservação dos recursos hídricos. Então nós estamos falando de uma modelagem que resultou em 457 corredores de bioeconomia, totalizando 4.074 quilômetros de corredores de bioeconomia no Rio de Janeiro. Então isso é um dado muito interessante. Agora eu quero destacar para vocês um dado que é muito importante. Olhem bem isso. 63 unidades de conservação de proteção integral já estão impossibilitadas de serem conectadas. Já se tornaram fragmentos isolados ad definitivo. Porque tem cidades, porque tem barreiras que impedem a conexão desses corredores. Então isso é um problema muito grande perante a resiliência climática, porque as espécies que estão isoladas nesses fragmentos não conseguem mais fazer trocas gênicas que as permitem ser resilientes às mudanças climáticas. Então você tem que fazer o que a gente chama de transição assistida, que é extremamente oneroso isso, que é você fazer esse fluxo gênico assistido. E você tem cerca de 15 RPPNs que também estão isoladas ad definitivo. Não tem como mais fazer conexão com elas.
Então nós temos um potencial, nesse momento, de ainda conectar 184 proteção integral e 190 RPPN. Então esse é um potencial de projeto incrível para permitir que o Rio continue sendo uma referência de biodiversidade no Brasil, de biodiversidade da Mata Atlântica. Ok? Então aqui agora é muito interessante esse mapa, que a gente conectou todas as propriedades rurais que estão dentro dos corredores. Então a gente identificou que tem 6.795 propriedades rurais. Então é um potencial incrível de dar uma nova economia para essas propriedades rurais, que estão muitas vezes com pastagem degradada, que estão com uma economia de baixo valor agregado. Então esse é um fator bastante determinante. E aí, uma coisa que é importante, essas são as unidades isoladas, que não tem mais condições, e dentro dessas áreas de propriedade rural, você considera que elas já contemplam 53%, 53 mil hectares dos 77 estão dentro dessas áreas. Aí você vai perguntar, tá bom, dos 77 mil hectares, se 53 estão dentro dessas áreas, onde é que estão as outras? Pode estar dentro de área pública, como também pode estar dentro de propriedade que ainda não tem nem CAR. Então, se não estão nem ainda no cadastro ambiental rural. Então, tem aí um grande potencial de programa de regularização fundiária no Rio de Janeiro, focado, direcionado para corredores de bioeconomia. Passa a próxima. Bem, esse mapa aqui é muito interessante. A gente quis saber, então, qual que é o uso do solo dentro dos corredores. Nós, então, definimos 457 corredores. E nós mandamos o modelo computacional buscar onde tinha floresta. Ô, Ana, 63% dos corredores já são de floresta. 63%. Porque a gente fez com que o modelo matemático buscasse onde já tem floresta. Floresta em reserva legal, floresta que está fora de reserva legal. Onde tinha um fragmento, o corredor ia em busca deles. Então, 63% já tem floresta. Então, se a gente instituir uma política de biocorredores, integrando aquele conjunto enorme das políticas públicas que o Rio já existe, a gente já tem potencial de 49 mil hectares de floresta em corredores no Rio de Janeiro. E a gente, então, de 49 mil hectares para 77, essa diferença a gente integraria. E olha que interessante, dentro dos corredores, você tem quase 17 mil hectares de pastagem degradada. Então tem um potencial enorme de você fazer agricultura regenerativa, regenerar florestas para criar um novo ambiente de negócios, fortalecendo a economia. O Nelson Rocha, como secretário, ex-secretário de Fazenda, o foco dele é economia, é geração de emprego e renda, não é simplesmente investimento em restauração, mas gerar uma nova bioeconomia, uma bioeconomia baseada na restauração. E aí, nós temos esse mapa aqui também que é muito curioso. São áreas protegidas por lei e é dentro da vida. Então, a área total de corredores dentro de área já protegida é 60%. Então, isso é muito interessante, que 60% das áreas dos corredores já estão dentro de áreas protegidas por lei. Não há necessidade de criar nova legislação para a proteção, né? Então, você tem um total de áreas protegidas de 2 milhões, sendo que 46 mil hectares já estão dentro dessas áreas. Então, esse seria, Ana, o mapa final. Vamos imaginar assim, em 20 anos aí, o que são as unidades de conservação que já estão produzidas por lei, as áreas de proteção, APPs, reservas legais, e todos os corredores conectando essa biodiversidade e preparando o Rio de Janeiro para a resiliência climática, preservando a biodiversidade. Então esse é um projeto bastante interessante. A gente agora teve a oportunidade, eu agradeço aí o convite da Ana aí para a gente estar aqui, porque o Nelson ficou muito feliz de apresentar isso aqui na COP. Ele gostaria de estar aqui, mas estamos aí com a equipe aqui, que ele falou, olha, vai ser uma oportunidade única apresentar isso para o mundo. Ok? Desculpa. Valeu. Obrigado, José. Vamos abrir aqui, se alguém tiver interesse em fazer algumas perguntas. Claro. Isso aqui é só para vocês terem uma ideia das espécies ameaçadas de extinção do Rio de Janeiro. Então a gente colocou algumas espécies, tem outras tantas espécies, mas esses corredores garantiriam então o fluxo gênico dessas espécies e permitindo que elas se tornassem mais resilientes às mudanças climáticas. E afinal, só mais última aí. Opa. E obrigado.
Tudo bem? Essas aqui são as oportunidades, então, Ana, que o Nelson acredita que um programa desse tem, que é promover uma nova economia, promover transformação social em relação aos corredores, preservar a biodiversidade, gerar ambiente de negócios, potenciar o mercado de cotas de reserva ambiental para a Mata Atlântica, fortalecer o mercado de ativos socioambientais do Rio de Janeiro, promover a produção local de alimentos saudáveis para escolas, creches, asilos, restaurantes populares, fomentar iniciativas técnicas científicas e tornar o Rio um provedor de tecnologias dedicado à bioeconomia, potencializar a preservação e produção de água. Então tem uma série de ações potenciais. Agora acabou. Obrigado. Nós temos algum tempo, se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu gostaria de convidar os palestrantes de volta para cá para frente. Caso contrário, eu vou dar a palavra a eles. Opa, desculpa. Acho que eu vou sair ali do ventilador, senão vai ficar um barulhão. Bom, gente, obrigada pelo painel, super interessante. Eu sou a Ana, eu sou líder da unidade de negócio de água do Quintessa. A Quintessa é uma aceleradora de impacto. A gente não só desenvolve soluções inovadoras socioambientais, como também iniciativas intersetoriais. E aí, na frente de água, a gente olha para como o principal objetivo, né, que é a iniciativa Water Deal, é como que eu monto coalizões, juntando os diversos setores para fazer mais capital fluir para a agenda e desenvolver projetos de segurança hídrica em áreas de interesse desses múltiplos atores. E aí, olhando o painel, me veio um que eu queria ouvir um pouco mais assim desse processo de alinhamento, porque o que a gente vem vendo no Water Deal é um desafio de alinhamento do que é. Agora a gente tem um novo plano, inclusive, que o MMA apresentou, de adaptação climática, com aquela meta de, se não me engano, 1 milhão de hectares voltados para a restauração para a segurança hídrica. E a gente tem um super desafio de como isso se desdobra nos planos estaduais, e aí depois como isso, de fato, interfere, né, nos comitês de bacia e o engajamento do setor privado também nos comitês, porque a gente atua bastante com o setor privado e aí o que a gente vê é as empresas que são hidrointensivas e, portanto, vem começando a olhar para metas de ser water positive, investir em projetos de reposição hídrica, os projetos eles estão muito desfragmentados, assim, desconectados. Então eu queria ouvir um pouco mais assim de como vocês enxergam assim um caminho para promover uma maior integração das ações do público privado e como colocar as ONGs, né, envolvidas nisso tudo. Essa é uma primeira pergunta. E aí eu fiquei muito curiosa também sobre a questão da alavancagem, né, do 1 milhão do diagnóstico para 75 milhões com a Eletrobras. Como foi esse processo de engajamento da Eletrobras para conseguir esse capital? Porque a gente está com um projeto em Porto Feliz, que é a Bacia Médio Sorocaba Tietê, se eu não estou falando besteira. E a gente está justamente começando de um diagnóstico para, a partir do diagnóstico, depois botar de pé um plano, principalmente de manejo de uma APA que tem lá, enfim, do AVECUI, enfim. E aí fiquei curiosa de entender um pouco mais esse processo, porque é um desafio também o comitê ver com bons olhos o diagnóstico, né? E não uma grana que vai direto para a implementação. É isso. Bom, eu vou dar um exemplo, né, de uma solução inovadora que a gente está tendo no estado para conectar. Mais alto? É que eu estou me ouvindo super alto aqui. Vou dar um exemplo de um projeto que a gente está desenvolvendo lá no estado do Rio de Janeiro, que é inovador na forma como a gente está conectando a iniciativa pública com a iniciativa privada. Tá? E é nessa área de inovação também para recursos hídricos. A gente teve na Conferência dos Oceanos em Lisboa, em 2022, para conhecer o ecossistema de inovação de recursos hídricos de Portugal. E lá eles têm um trabalho incrível que eles fazem com uma coisa chamada Open Innovation, inovação aberta. É o que vocês fazem. Eu achei que fosse. Quando você estava se explicando, eu falei, nossa, perfeito. E a gente, então, contratou uma empresa portuguesa chamada Betaí. Não sei se vocês conhecem. E a Betaí, então, ela desenvolveu um programa de inovação aberta com portos na Europa, que é o ASBAN. E a gente integrou essa metodologia de inovação aberta no governo do estado do Rio de Janeiro, o que vem sendo um grande desafio para a gente, tá? Porque com uma Secretaria de Meio Ambiente, a gente não é uma secretaria ligada à inovação e tecnologia.
internamente, nosso departamento legal e tudo que a gente teve que fazer para poder ajustar como a gente implementa negócios de inovação, negócios de startups dentro do governo do Estado. Então, esse foi o primeiro grande desafio. Mas a Betaí desenvolveu essa metodologia aonde o governo do Estado, através do seu fundo de meio ambiente, financia o trabalho da Betaí para criar essa interlocução das startups com os desafios da economia azul do Estado do Rio de Janeiro, e a gente traz parceiros privados. Então, por exemplo, na vertical de portos, a gente tem o Porto do Açu e Porto Sudeste. Na vertical de saneamento, Águas do Rio. Na vertical de navegação, Ocean Pact, Wilson Sons. Na vertical de bioeconomia, que estava sendo falado aqui, é a Fundação Boticário. Na vertical, vamos lá, me ajuda mais. Sustentabilidade, a gente tem a própria SEDAI, que é do Governo do Estado, a Secretaria de Ambiente, o INEA, a UERJ. Então, a gente tem assim, uma série de empresas que participam do programa que se chama Blue Rio. E aí, essas empresas levantam os seus desafios para desenvolver a economia azul, e a Betaí lança um chamamento internacional. Então, o primeiro chamamento, que foi há 2 anos atrás, a gente teve quase 300 startups que responderam, 289 de 49 países, e foi uma surpresa para a gente. A gente conseguiu, no final, ter 18 startups contratadas, tanto pelo poder público quanto pela iniciativa privada, para poder desenvolver os seus projetos na costa do Estado do Rio de Janeiro. Aí eu vou te dar 2 exemplos. Tem uma que é a Zero Esgoto, por exemplo, que a empresa de saneamento está levando para uma das favelas do Rio de Janeiro, que ela simplesmente filtra o esgoto, é uma caixa que tem a capacidade de filtrar o esgoto em 7 horas, de uma casa, de uma comunidade, por exemplo. E ela filtra através de micro-organismos. Tem a Water Power, o nome não é esse não, eu vou lembrar do nome, mas que ele tem ventoinhas no sistema de tubulação, o Porto do Açu contratou e a Águas do Rio contratou, e essa ventoinha ela gira e gera energia renovável na mudança de pressão na tubulação. Isso utilizando, então, o próprio sistema que a empresa já tem e que é uma energia que não era aproveitada e que passa a ser aproveitada. E assim a gente foi indo com várias tecnologias que hoje estão sendo implantadas. Esse ano a gente lançou o 2º edital do Blue Rio. A gente teve 497 startups do mundo inteiro respondendo. Mais de 60 países responderam. Então a gente, ficou muito feliz com o retorno. É um programa que está crescendo, né? A Agatha quer que eu vá lá para tirar uma foto minha, gente. Enquanto eu falo, eu vou ali para a Agatha tirar a foto. A Agatha quer fazer uma foto minha aqui. Eu tenho que explicar, né? Porque que eu estou levantando de lá para cá. Mas esse programa é um programa que está deixando a gente muito feliz. A gente está chegando no final do processo funil, né? A gente vai ter o bootcamp que vai acontecer agora durante o Green Rio. Você está convidada para vir no Rio de Janeiro, né? A gente vai fazer o evento agora durante o Green Rio no dia 27 de novembro, onde a gente vai estar recebendo as startups que chegaram no processo final. O governo do estado, com o Fundo de Meio Ambiente, contrata o trabalho, todo esse trabalho e essa metodologia de Open Innovation para a gente chegar ao processo final. Mas quem contrata a startup para fazer a POC, o projeto piloto, é a própria empresa ou é o governo do estado quando é uma aplicação para a sua própria utilização, né? Então, esse é um programa onde a gente conseguiu, de uma forma muito inteligente, trazer investimento privado para a economia azul no estado do Rio de Janeiro de uma forma simples, sem ter uma dificuldade maior em relação à questão do uso do recurso público e do uso do recurso privado em conjunto. É um programa que está funcionando e está trazendo muito resultado. Sobre as comportas, eu vou passar a fala para nossa super Aparecida, que ela vai falar mais sobre isso, mas esse é um projeto que já existe há muitos anos, pronto para ser financiado, né, o projeto das comportas. Ele é um projeto que a gente já tinha ele desenvolvido dentro do governo do estado, né? Foi um projeto desenvolvido em conjunto com o Instituto de Meio Ambiente do Estado do Rio de Janeiro, e esse projeto só estava aguardando um financiador. E o financiador chegou, que é Furnas, né? E a partir desse processo, a gente, através de um processo junto com
a Agência Nacional de Águas, que foi quem realmente fez toda essa articulação com o governo federal, junto com o Comitê de Bacia e, em especial, com a Secretaria de Meio Ambiente, o secretário Bernardo Rossi, foi quem enviou o ofício formalizando o pedido, né, do recurso e do apoio da Agência Nacional de Águas para a gente poder ter acesso a esse recurso, que é um recurso de compensação ambiental. Tá? Então, ele é um recurso de compensação ambiental, mas é federal. E essa é uma região onde a gente tem um grande desafio, porque essas comportas, elas são comportas ligadas ao Ministério do Desenvolvimento Regional, são comportas muito antigas, mas que ficaram por muitos anos e décadas, eu posso dizer décadas, sem receberem nenhum tipo de reforma, manutenção. Então, elas simplesmente se acabaram e é um risco gigantesco para aquela região, porque é uma região que sofre muito nesse período de chuvas, né, no verão, com alagamento, muito. Então, é uma região onde existe um risco muito grande e hoje a operação dessas comportas ela é uma operação manual. E quem faz é a equipe do INEA. Né? Então, a equipe do INEA, do nosso Instituto de Meio Ambiente, vai lá e manualmente, e elas são extremamente pesadas, tem que fazer a operação. A manivela, literalmente. Eu vou passar aqui para a Aparecida complementar. Mas faz parte da nossa região do Paraíba do Sul, do CEIVAP. Tá? E depois, se você quiser mais informação sobre as ações de inovação que a gente vem fazendo, tem um outro projeto, que é o PISTA, que o André participa pelo PNUD. É um programa que nós criamos no governo do estado e conta com o apoio das Nações Unidas através do PNUD na implementação. São parques de inovação em favelas, tá? Então, a gente fomenta empreendimentos de favela com recurso financeiro da nossa Fundação de Ciência e Tecnologia, até R$300 mil para cada empreendimento. E a gente acabou de passar pelo processo de seleção. São empreendimentos de impacto socioambiental em favela. Esse é um programa muito ligado à nossa Agenda 2030, tá? São 5 favelas no Rio de Janeiro. Rocinha, Alemão, Maré, Cidade de Deus e o Independência na cidade de Petrópolis. São 4 na cidade do Rio de Janeiro e 1 na cidade de Petrópolis. Na cidade de Petrópolis tem muito forte essa questão da resiliência climática, porque é uma cidade que sofre muito e teve muitas perdas de vidas na última década devido aí às chuvas extremas, né? E esse programa é um programa que, na verdade, ele chega na ponta porque ele financia negócios de impacto em comunidade que têm a pegada tecnológica e que já encontram soluções para os desafios que a própria comunidade tem. Não é a Ana, lá do escritório do governo do estado, dizendo, olha, vamos fazer esse projeto, que esse projeto vai resolver o problema X da comunidade. Não, é fomentar as startups e os empreendedores da comunidade que já têm atuação no local, né? Então, vou te dar um exemplo, por exemplo, do Carteiro Amigo. Você conhece o Carteiro Amigo? Então, a gente diz que é o primeiro unicórnio em favela, né? Que é incrível. Eles receberam, inclusive, apoio da Magalu agora, conseguiram fomento da Magalu também. E eles chegam onde o correio não chega. E agora eles estão com motos elétricas na comunidade, né? Então, isso ajuda muito. É muito bacana esse programa. A gente tem a Torre Verde, que é uma torre incrível, que está entre 2 escolas municipais e que faz abastecimento da própria escola com horta vertical, trabalho com energia solar, captação de água de chuva. Então, os alunos sobem a torre, aprendem sobre sustentabilidade. É um programa lindo também. A gente tem o Óleo no Ponto, que é um programa que capta o óleo da comunidade, já evitando que esse óleo vá para a praia de São Conrado. Esse óleo depois é transformado em sabão, numa parceria com a UF. Ele tem micro-organismos que limpam a água do esgoto, então é uma forma diferente de fazer saneamento, né? Quando a comunidade usa esse sabão, esses micro-organismos entram na drenagem e a primeira coisa que some é o cheiro de esgoto, porque esses micro-organismos vão comendo a gordura do esgoto que está ali, né? Então, são várias tecnologias e a gente vai, dentro do PISTA, agregando muito essa relação entre universidade, tecnologia, P&D e os empreendimentos que já existem na comunidade que estão sendo fomentados. É um programa de 42 milhões do governo do estado, que inclusive implanta dentro da comunidade as incubadoras e os escritórios de projeto
para dar apoio com técnicos do PNUD, para dar apoio para aquela comunidade, para aqueles negócios poderem se expandir. Então, só alguns exemplos, já que você é do mundo da inovação, eu tinha que falar sobre isso, mas eu vou passar a fala. Aparecida, você quer comentar a questão das barragens? Acho que ela perguntou mais como ter acesso a esse recurso, não é isso? Isso. Na questão das comportas, o movimento foi inverso. O governo já tinha o projeto executivo e a gente precisava de uma nota técnica que fizesse toda a justificativa para que se aprovasse esse projeto. Na lei da privatização da Eletrobras, ficou com o MDR a responsabilidade de analisar e escolher os projetos via um comitê gestor escolhido com o valor de 10 bilhões no universo de 10 anos. Tá? Numa média de 1 bilhão ano, mas não necessariamente tendo que ser gasto 1 bilhão a cada ano. A gente tem um universo de 10 bilhões. E aí foi criado, através de portarias, foram criados 3 comitês gestores. E um é a de Furnas, que pega a região de Funil, que é o do Paraíba do Sul. Foi onde a gente entrou com o pedido inicialmente dessas comportas e agora, via Agência Nacional de Águas, que nem é membro do comitê gestor, mas fez um trabalho muito importante para a gente junto aos ministérios. Dessa vez eu represento o setor hidrelétrico, então eu já fui direto no Ministério de Minas e Energia para pedir o apoio, porque é membro junto e com o MDR. Então esse segundo projeto está apadrinhado pelo Ministério de Minas e Energia, pelo MDR, pela ANA e pela ABEMA, que nós temos o diretor-geral do IGAM, que está responsável pela bacia da parte mineira, no Paraíba do Sul, como coordenador, hoje representando a ABEMA nesse comitê gestor. Então a gente está com vários padrinhos lá dentro para ajudar a defender a proposta. No site da Eletrobras, você consegue achar todo o processo de como é a ficha, o que você precisa de preencher, os caminhos que você tem que percorrer. Mas você, como instituição, você não tem como você ser o proponente. Você sempre tem que achar alguém desse comitê gestor para que abrace o seu projeto e ele proponha o projeto para você. Sabe? Agora, só te aviso que o dinheiro está acabando. Porque a Advocacia Geral da União deu um prazo para o Ministério, deu um prazo de 6 meses, não para ele investir todo o recurso, mas ele tem que fazer uma planilha aprovando quais são os investimentos nesse universo de 10 anos. Entendeu? Mas o que a gente teve de novidade naquele evento que teve agora na Firjan com o CEBEDES é que a Eletrobras apresentou para a gente, são 147 projetos aprovados hoje, já como um todo, tá? Para todas as bacias. Na Eletrobras, são 147, mas desses 147, ele disse que 43 vai voltar, que ele não passou no crivo ou ele está faltando, desses 40 e poucos não tem a menor chance deles serem executados. Então, esse recurso vai voltar para o bolo de recurso não executado ainda, o que abre uma folguinha aí para que se busque mais recursos, sabe? Te respondi? Eu só queria pedir rapidamente para a gente tirar umas fotos dos palestrantes em pé. E antes de fazer a pergunta, porque a subsecretária infelizmente vai ter que correr para outra palestra, então vamos tirar uma foto e depois você pode perguntar para os outros palestrantes. Se tiver alguma dúvida que ela puder responder depois, pode encaminhar para a gente, que a gente encaminha para ela também. Mas, na verdade, uma curiosidade, meu nome é Ítalo Diógenes, eu sou do Comitê de Bacias lá do estado do Ceará, tanto do Forte Cearense, mas especialmente lá do Vale do Jaguaribe. E uma das grandes problemas que nós temos lá é a questão da resiliência climática, que é a questão da evaporação das águas. Eu acredito que o grande X da questão hoje
não é simplesmente construir novos reservatórios, que não deixa de ser importante, mas que é uma pauta que poucas pessoas no Brasil estão advogando isso. Nós já estamos bem avançados lá, inclusive com 3 projetos que estão correndo, que pode, dentro de espelhos d'água de um grande espelho, ter a condição de mitigar muito essa questão da evaporação. Para vocês terem ideia como isso é grave para a gente, mas isso é patente para todo o Brasil, principalmente com essa situação de nós não conseguirmos diminuir 1,5 grau da temperatura e até evoluirmos aí numa perspectiva menos, vamos dizer assim, otimista, mas que vai ser um grande problema e desafio do mundo, e o Brasil especialmente. Mas para você ter uma ideia, nós temos reservatório do Castanhão, que é um dos maiores do Brasil, o maior do Brasil, que ele tem uma capacidade, por exemplo, do que ele evapora, dava para sustentar Fortaleza, o que ele evapora no ano, a gente segurava Fortaleza por 6 meses. Pra você ter uma ideia como o negócio é meio maluco. E nós temos reservatórios menores, que eles são menos, vamos dizer assim, aprofundados, a sua geografia, que eles chegam a perder, parece mentira, mas são 2 comunidades que são atendidas por esse reservatório, mas se perde pela evaporação 2,2 vezes mais do que todas essas 2 comunidades consomem durante o período do ano todo. Então isso aí é um desafio muito grande. Eu vi esses corredores, que um dos projetos, inclusive coincidentemente, a gente pensou exatamente nessa situação de fluxo, de resfriamento de mananciais através de corredores. Mas se você já tem algum estudo preliminar de redução de temperatura nessas regiões que vocês já conseguiram fazer essa evolutiva aí, no caso do projeto do Rio Resiliente, eu não vi bem a questão. Mais obrigado, e minha irmã parecida com co-irmã de comitê de gestor, a gente fica muito feliz. Bem, o interessante dizer o seguinte: isso é uma modelagem computacional, que a gente inclui nessa modelagem diversas variáveis. Esse desafio que vocês têm lá, o Rio de Janeiro também tem. Nós temos aqui a maior lagoa hipersalina do mundo, que é a lagoa não é uma lagoa, é uma laguna de Araruama, porque ela tem uma ligação permanente com o oceano. Ela tem cerca de 55% de concentração salina, e é a maior lagoa hipersalina em área do mundo, né? E ela é um ecossistema muito rico, que tem um turismo de base comunitária, uma população muito grande, mas ela tem uma série de desafios, que é, primeiro, o lançamento de esgoto dentro dessa área. Grande parte do esgoto está sendo tratado, mas independente se ele é tratado ou não, acaba diluindo essa concentração salina, mas em compensação a evaporação, porque qual que é o desafio natural dessa região? Você tem muitos ventos, você tem uma alta intensidade solar, e aí você tem uma evaporação muito grande da lagoa. Então você acaba concentrando esse sal na lagoa. Era a maior região produtora de sal do Brasil, isso no início do século, no século XIX, século XX, e aí depois isso migrou para Macau, lá no Rio Grande do Norte. Então acabou que a região, na década de 70 do século passado, foi abandonada a produção de sal, e houve um grande processo de especulação imobiliária, essa questão toda. Então lá também eles têm esse desafio. Posso dizer mais ainda, estive visitando Tocantins recentemente. Um dos grandes problemas agora na região amazônica para a agricultura é a intensidade solar. Então muitas vezes você tem água para fazer a fertirrigação ou a irrigação por gotejamento, você está irrigando a planta por gotejamento e a planta está em estado de murcha permanente, porque a intensidade luminosa é tão grande que a planta não consegue mais barrar essa intensidade luminosa. E são esses fatores diversos que a gente já vê acontecendo, que nos levam a crer numa busca de uma bioeconomia baseada em corredores, porque você tem um conjunto de plantas, você não tem uma monocultura, você tem um conjunto de plantas, o que reduz muito essa intensidade solar, aproveitando a carga genética existente naquela comunidade, naquele ecossistema, porque você tem uma relação solo, planta, micro-organismo muito específico de cada região, o que permite aquela região ser resiliente. Se você degrada, como aconteceu no estado do Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro tem um ciclo que foi ciclo da cana, ciclo do café, primeiro café, depois cana, depois teve a pecuária, teve o ciclo da estação da madeira, então você tem um grau de degradação muito grande. Se você verificar o Rio de Janeiro, ele tem muitas áreas preservadas nos ecossistemas de montanha.
Agora, na hora que você vai nas áreas de, por exemplo, Campos, a região que ela mostrou ali, a região de Campos, que é plano, você não tem nem reserva ambiental, é completamente, quase completamente, né, sem nada. Então você tem uma, por causa do plantio há muito tempo, que foi cana e essa coisa toda, e depois a cana veio a pecuária, baixíssimo valor agregado, baixíssima oferta de mão de obra, essa coisa toda. Outro problema que está tendo muito grande no Rio para qualquer tipo de projeto é a falta de mão de obra no campo, enorme, e a dificuldade que se tem nos ecossistemas de montanha com a mecanização. Então você tem dificuldade com a mecanização, você tem um estresse hídrico que impede muito a irrigação desses projetos, então você quer recuperar corredores, mas o estresse hídrico é tão grande. Já tivemos N casos aqui no Rio de Janeiro de serem incentivados projetos de restauração, aí vem fogo ou vem falta de chuva e mata os projetos. Projetos caros, projetos de alguns milhões e que depois acaba não tendo a evolução necessária. E aquela diversidade necessária também para manter a resiliência da restauração, você tem pelo menos 120 espécies dentro do ambiente, para que ocorra troca entre essas espécies, também está sendo muito desafiador perante isso. Então eu acho que, colocando essa variável dentro dos modelos, né, eu acho que um grande desafio desses ecossistemas naturais de reservatórios é que você tem várias técnicas para diminuir a evaporação, mas é um ecossistema natural, não é um ecossistema artificial que você pode usar várias técnicas que se usa na indústria. Então, por exemplo, quando eu tenho uma estação de tratamento de esgoto na indústria ou um reservatório de água numa mineração, eu tenho muita tecnologia para reduzir a evaporação desses reservatórios. Mas são reservatórios industriais, não são reservatórios naturais. Então tinha que avaliar um pouco melhor dessas tecnologias que poderiam ser aplicadas em larga escala em reservatórios naturais sem comprometer a vida natural. Mas se a gente conseguir mais elementos desse trabalho, a gente fazer a modelagem, já fazendo, considerando esse aspecto, né, você diminuir a intensidade, eu acho um desafio bem interessante. Toda a metodologia de corredores está muito bem definida hoje, a gente tem uma capacidade computacional muito grande de fazer isso, né? Então, se você tem todos os mananciais que levam até esse reservatório, como é que você preserva esses mananciais para diminuir a evaporação ao longo do manancial? Então, a gente tem visto, no reservatório não tem como, porque ele é um espelho imenso. Aí você tem que ter as tecnologias para reduzir as emissões. Tem muitos projetos que eu vejo, mas também não está longe de ser na larga escala que você está falando, que é a questão de você colocar sistemas solares. Que você coloca os sistemas solares dentro de corpos d'água e você evita, em grande parte, a evaporação. Mas tem um desafio. Não é isso que eu estou falando. Tem vários desafios, né? Então mas eu acho que a modelagem computacional ela ajuda isso. Até que ponto eu posso fazer determinada iniciativa sem comprometer a vida aquática? Então eu acho que contribui muito a gente poder simular isso computacionalmente, né? A Agência Nacional de Águas, há pouco tempo, 2018, entre 2018 e 2020, ela se debruçou sobre esse assunto, evapotranspiração. No início, entendendo até como um novo uso. E a gente discutiu que não era um novo uso, porque você não está usando, é uma questão natural, né? É um mecanismo natural. E aí o que a agência passou a adotar? Ela enxerga a evapotranspiração, ela mensura essa evapotranspiração e ela é usada para fins de balanço hídrico. Porque a jusante você vai ter essa falta dessa, né? O que você tem a jusante desse reservatório, você vai ter a perda que você teve na evapotranspiração. E aí, eu mesmo acabei de falar em perda, eu sou uma das pessoas que fala, mas não existe perda. Você só não tem o controle de saber onde essa água vai retornar. Porque pela evapotranspiração você não tem como controlar. Mas ela vai chover com certeza em alguma outra, talvez até outra bacia. Não necessariamente na mesma. Mas o que você faz é você está transpondo a água de um lugar para outro. A perda ela não existe. Ela existe a perda local. E eu acho que, assim, para fins de balanço hídrico, é muito importante a gente ter esse cálculo e saber qual é. Até para poder você conseguir outorgar usos a jusante. Porque você recebe uma quantidade a montante, tem a perda nesse espelho d'água e a quantidade a jusante quase que sempre não será a mesma da que você recebe a montante.
Tá? Então, para fins de balanço hídrico, eu acho que é muito importante. Agora, essas soluções, a gente tem que ser muito cauteloso. Quando a gente fala de colocar placas solares, aí a gente vai estar falando sobre a vida que a gente tem nessa lagoa, desse reservatório também. Então, tem que ser um conjunto de fatores que minimizem essa perda, mas que a gente ainda tem um caminho longo pela frente para se debruçar sobre isso, tá? Acho que é isso, né? Então tá bem. Muito obrigado. Obrigado pelas perguntas aos participantes. Obrigado aos palestrantes. I would like to thank the Water Pavilion organization for giving us the opportunity to organize a fully in Portuguese presentation and debate. This panel was very important for our works in water and nature corridors of preservation. And we hope to do more with you guys next year. Thank you very much.